Você já se perguntou por que alguns homens e mulheres, nascidos das circunstâncias mais adversas, alcançam alturas que o mundo jurava serem inalcançáveis, enquanto outros, com todas as vantagens ao alcance das mãos, se perdem na mediocridade, afogados na rotina, enterrados vivos pela própria mente? A resposta é brutalmente simples. Não são as circunstâncias, não são os outros. Não é o governo, a sorte ou o destino. É você, você e apenas você. É o único obstáculo entre a vida que possui hoje e a vida que nasceu para viver. A maioria foge dessa verdade. Prefere se esconder atrás de desculpas requentadas. Eu não tive as oportunidades certas. As pessoas não me apoiam. O tempo não é bom. Eu sou assim mesmo. Como se a mediocridade fosse um traço de personalidade. Como se fracassar fosse hereditário. Como se nascer pobre, duvidado, invisível, fosse uma condenação perpétua. Mas a história humana grita o contrário. Abraham Lincoln, nascido num casebre de madeira, órfão de mãe aos 9 anos, sem acesso à educação formal, tornou-se o presidente que manteve uma nação unida. Henry Ford, o filho de um fazendeiro sem posses, desafiou a indústria, desafiou a lógica de sua época e construiu um império movido pela crença inabalável de que nada era inalcançável para quem se recusasse a desistir. Você vê, o mundo não premia vítimas, ele respeita gladiadores. Enquanto você continuar apontando para fora, acusando tudo e todos, jamais experimentará a força que nasce de olhar para dentro e admitir: fui eu. Fui eu que deixei o medo vencer. Fui eu que aceitei. Menos. Fui eu que parei quando poderia ter continuado. O problema nunca foi o obstáculo, sempre foi a sua disposição de desistir diante dele. Você nasceu com a capacidade de moldar a realidade ao redor da sua visão. Napoleon Hill escreveu: tudo aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas perceba, conceber é imaginar, acreditar é se comprometer, conquistar é agir, é sangrar, é quebrar-se em 1000 pedaços e se refazer maior, mais forte, mais determinado. O campo de batalha onde os vencedores se separam dos esquecidos não é o mercado de trabalho, não é a política, não é a crise econômica. É a mente, a voz que sussurra para você ficar mais 5 minutos na cama. A que diz que amanhã você começa. A que justifica o fracasso com "ao menos eu tentei". Essa voz, se não for dominada, te arrasta para a vala comum dos quase, dos se, dos um dia. Você precisa silenciá-la, não com palavras, mas com atitude. Acorde antes do mundo, treine enquanto os outros descansam, estude enquanto eles reclamam, planeje enquanto eles improvisam, fale menos, execute mais. E se cair, porque vai cair, levante com ódio nos olhos e a decisão inegociável de que nada nem ninguém te para. A grande verdade é que você está muito mais próximo da vida dos seus sonhos do que imagina. Não em distância, mas em decisão. A diferença entre o homem que vive um pesadelo e o que constrói impérios não é o tamanho do sonho, é a intensidade da ação. Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes antes de fazer a luz elétrica funcionar. 1000 tentativas que o mundo moderno chamaria de fracasso. E ele respondeu: eu não falhei 1000 vezes, eu apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. E enquanto os covardes gargalhavam, ele seguia, porque quem vence é sempre aquele que não se importa com a opinião dos fracos. Seu problema nunca foi a falta de talento, nunca foi a falta de oportunidade, foi a ausência de decisão inabalável. E decisão, meu amigo, minha amiga, é um ato solitário. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai vir com a chave da sua liberdade. Ninguém vai te entregar o império que deseja. Você é o seu próprio libertador, ou o seu carcereiro.
Se continuar justificando a vida que tem, vai viver nela para sempre. Se continuar culpando a falta de apoio, a crise, a infância difícil, o parceiro tóxico, o chefe ingrato, vai morrer de mãos vazias. A vida só respeita quem enfrenta a si mesmo. A única muralha entre você e tudo o que sempre quis é a covardia disfarçada de bom senso. Por isso, hoje, agora, nesse instante, você precisa se perguntar: se ninguém me aplaudisse, eu continuaria? Se todos duvidassem, eu avançaria? Se tudo desse errado, eu me reergueria? Porque a resposta para essas perguntas revela quem você é. E, mais importante, revela quem você vai se tornar. Os que mudam o mundo são aqueles que escolhem continuar quando não há plateia, quando não há aplausos, quando tudo parece ruir. A disciplina é forjada na solidão. A crença nasce da repetição de pequenos atos de coragem. O propósito se solidifica nos momentos em que a desistência parece lógica, mas a alma grita, mais uma vez. O que você precisa entender e aceitar é que a dor que sente hoje é infinitamente menor do que a dor de se arrepender daqui a 20 anos, sentado à sombra de um sonho enterrado. A maioria vive como se fosse eterna, procrastina o próprio poder, posta frases de efeito, mas vive de efeito manada. E você precisa romper isso. Agora, a primeira coisa que deve enterrar não é o medo, não é a dúvida, é a versão de você que aceita menos. Essa pessoa morre hoje. E a nova versão, forjada em decisão, renasce agora. Se ninguém te falou antes, eu vou te dizer, você não precisa de mais motivação. Você precisa de vergonha na cara. Vergonha de dormir sonhando e acordar acomodado. Vergonha de falar sobre sucesso sem viver como um. Vergonha de criticar os ricos, os fortes, os destemidos, enquanto esconde seu potencial sob desculpas baratas. Por quê? Sucesso não é um privilégio, é um fardo para quem decide carregar. É por isso que poucos chegam lá, não por falta de capacidade, mas porque poucos suportam o peso da responsabilidade sobre o próprio destino. E aqui está o ponto. Se você aceitar isso, ninguém mais no mundo pode te impedir. Você não precisa que as portas se abram. Você arromba, você constrói, você cava o próprio caminho. A única coisa entre você e a vida dos seus sonhos é a versão medrosa que insiste em existir dentro de você. Mate-a, enterre-a sem flores, sem velório, sem saudades e caminhe, porque só existe um futuro aceitável para quem nasceu para vencer, o da conquista. E quando você começar a caminhar, o mundo vai te testar, vai te empurrar, vai rir de você. As pessoas que mais deveriam acreditar em você, muitas delas vão ser as primeiras a desacreditar. Prepare-se. Esse é o preço. Todo império nasce no anonimato e na solidão antes de ser reconhecido pela multidão. Você acha que Carnegie teve apoio? Que Disney ouviu aplausos antes de falir 3 vezes? Que Ford não foi chamado de louco por tentar fazer o impossível? A sociedade foi treinada para venerar o produto final e condenar o processo. Eles batem palmas para o milionário, mas zombam do trabalhador noturno que estuda enquanto o resto dorme. Eles admiram o campeão, mas ignoram os anos de sangue e sacrifício. Nos bastidores, você precisa entender, o respeito vem depois, a solidão vem antes, e se você não for capaz de suportar a fase onde ninguém acredita, jamais chegará à fase onde todos aplaudem. Esse é o jogo, e só os grandes jogam. A vida te observa, silenciosa, testando sua resistência. Ela joga pedras no seu caminho, tira os aplausos, corta os recursos, te força a trabalhar exausto para ver se você desiste. E a cada vez que você não para, ela recua. A cada noite sem dormir, a cada treino debaixo de chuva, a cada negócio falido que vira aprendizado, a cada dor que você transforma em combustível,
A vida percebe, esse não quebra, e quando ela entende isso, as portas se abrem. Os contatos aparecem, as oportunidades surgem, o dinheiro vem, o respeito nasce, não porque alguém te deu, mas porque você tomou. O mundo pertence aos que tomam, aqueles que decidem que vão ser gigantes mesmo que nasçam anônimos. Aqueles que constroem disciplina quando ninguém está olhando. Aqueles que no fundo da alma se recusam a viver pequenos. Aqui está a diferença entre os medíocres e os extraordinários. Os medíocres fazem o que é confortável. Os extraordinários fazem o que é necessário. Quando estiver cansado, continue. Quando for humilhado, continue. Quando o medo apertar, continue. Quando perder, continue. Porque a diferença não está em quantas vezes você cai. Está em quantas vezes você levanta decidido a não cair mais. A vida que você sonha não está no próximo emprego, não está no próximo relacionamento, não está no governo, não está na loteria, está dentro de você. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas o desejo sozinho é nada, é fumaça. Todo mundo quer, poucos agem. Você precisa transformar esse desejo em obsessão, obcecar-se pela sua visão, pensar nela ao acordar, ao dormir, enquanto trabalha. Enquanto todos conversam sobre besteira, você deve se perguntar: o que eu posso fazer agora que me aproxima do meu império? O mundo é construído por obcecados. Obcecados são os que saem da fábrica e estudam sobre investimentos. Os que deixam o conforto e treinam enquanto chove. Os que economizam enquanto os outros gastam para impressionar quem nem se importa. Seja obcecado ou aceite viver pequeno. Não existe meio termo. Quando você transforma a mentalidade, a realidade segue. Porque tudo o que existe no mundo foi antes idealizado na mente de alguém insano, o suficiente para acreditar que poderia. E você precisa se tornar esse insano. O normal está quebrado. O comum é pobreza, medo, limitação. A normalidade é o que prende as pessoas em empregos que odeiam, relacionamentos que as diminuem e vidas que elas só suportam porque não sabem que podem mais. Você pode mais. Você deve mais. Você nasceu para mais. Mas nada disso importa se você não decidir, porque no final, o único que pode mudar o seu destino é você. E aqui está a maior armadilha de todas. Você acha que tem tempo. Acredita que vai começar segunda-feira, que vai mudar no próximo mês. Que ano que vem será diferente. Mentira. Se você não começar agora, nesse instante, sua mente vai te trair. Ela vai justificar, vai amenizar, vai anestesiar sua ambição com distrações. E quando você perceber, mais um ano se foi, mais um sonho enterrado, mais um pedaço de você morrendo lentamente. Por isso, levante agora. Mentalmente, emocionalmente, fisicamente, assuma o controle. Respire fundo e decida. A partir de hoje, ninguém mais me segura. Nem eu mesmo. Esse é o ponto de virada. O instante em que o mundo muda, não porque ele mudou, mas porque você mudou. Quando sua postura muda, os resultados mudam. Quando sua mentalidade muda, as oportunidades aparecem. Quando você decide que chega, o universo se alinha e não. Isso não é misticismo barato. É a lei da ação, a lei da coragem, a lei do movimento. Porque energia atrai energia. Covardia atrai derrota. Atitude atrai vitória. Você já perdeu tempo demais. Já viveu aquém demais. Já aceitou migalhas demais. O gigante que existe dentro de você está cansado de viver acorrentado pela sua covardia. Hoje ele grita. Hoje ele arromba as correntes. Hoje ele domina e você finalmente vive. Quando você desperta esse gigante,
O mundo sente, as pessoas que antes te ignoravam começam a te notar. Aqueles que riam agora se calam. E os que duvidavam começam a cochichar o seu nome. Porque não existe força mais poderosa do que um ser humano que decidiu, de forma inegociável, viver em seu potencial máximo. Você não precisa mais provar nada para ninguém. O jogo deixa de ser externo. Você não corre mais para ganhar medalhas ou likes. Você corre para honrar quem você sabe que pode se tornar. E quando esse momento chega, a disciplina deixa de ser sofrimento e vira ritual. A dor deixa de ser obstáculo e vira combustível. O medo deixa de ser inimigo e se torna professor. Você começa a entender o que Edison entendeu, o que Ford entendeu, o que Carnegie entendeu. O mundo é de quem não desiste, de quem sabe que o desconforto de crescer é passageiro, mas a dor de viver pequeno é eterna. Você começa a escolher as batalhas certas, a recusar distrações, a cortar relações que te puxam para baixo, a blindar sua mente contra a mediocridade alheia. Porque você percebe que todo minuto perdido com o irrelevante é um minuto a menos construindo seu império. E nesse ponto, algo místico acontece. A clareza surge. Você para de tentar agradar. Para de querer aprovação. Para de viver no piloto automático. A clareza é brutal. Ela te mostra que 90% do que você fazia, pensava e aceitava era lixo emocional. E quando a clareza chega, o foco nasce. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via problemas. Passa a ver treino onde antes via sacrifício. Passa a ver aprendizado onde antes via fracasso. Porque você entende que o fracasso não existe. O que existe é a interrupção prematura do processo. Você só fracassa quando para. Até lá, é experiência. E esse conceito precisa ser tatuado na sua mente. Ninguém vence sem falhar. O que te diferencia não é evitar quedas. É a capacidade de se levantar mais rápido, mais forte, mais faminto. É essa resiliência que separa os nomes gravados na história dos que passam pela vida como figurantes. E mais cedo ou mais tarde, você terá que encarar os grandes testes. Momentos em que tudo desmorona, em que o dinheiro falta, a energia acaba, os amigos somem. É ali que o mundo quer saber. Você veio para brincar ou para vencer? E eu te digo, se nesses momentos você manter o olhar no horizonte e continuar caminhando, você já venceu. Porque ninguém que anda com propósito verdadeiro permanece no mesmo lugar por muito tempo. Os que possuem visão atravessam o caos. Os fracos se perdem nele. Você nasceu para atravessar, para erguer muralhas, não, para viver atrás delas. A vida nunca foi feita para ser segura. Foi feita para ser conquistada. E só conquista quem ousa. Ousadia não é imprudência. É coragem de fazer o que precisa ser feito quando ninguém mais faz. É investir quando todos recuam. É treinar quando todos desistem. É persistir quando tudo diz não. Porque os verdadeiros vitoriosos não são aqueles que nasceram prontos. São os que se recusaram a morrer incompletos. E esse deve ser o seu pacto diário. Hoje eu me torno maior que ontem. Hoje eu avanço, nem que seja 1 centímetro. Hoje eu construo minha lenda. Porque cada dia que você acorda e respira, você recebe uma nova chance de reescrever sua história. E a única coisa que precisa para isso é decisão. Decisão de não aceitar a herança emocional que te deram. Decisão de não carregar as crenças limitantes que plantaram em você. Decisão de não reproduzir a vida miserável que o ambiente tentou te convencer a viver. Você não é obrigado a repetir nada. Você não é obrigado a aceitar nada. Você não é obrigado a permanecer nada. Você tem o direito e o dever de criar uma nova identidade, de quebrar o ciclo, de inaugurar uma nova linhagem.
Sim, porque a grandeza que você manifesta hoje se transforma na permissão emocional para os que vêm depois de você acreditarem que também podem. Você não está construindo só a sua história. Você está escrevendo a autorização mental para que seus filhos, seus sobrinhos, seus amigos e sua comunidade saibam que é possível. Cada decisão sua ecoa. Cada atitude sua deixa rastros. Cada vez que você escolhe disciplina ao invés de conforto, você abre caminho para quem nunca achou que era possível. Esse é o peso e o privilégio dos que decidem vencer. E se você está ouvindo isso agora, se essas palavras fazem seu sangue pulsar, se seu peito aperta porque sabe que está atrasado na sua própria lenda, então essa é a sua convocação. O mundo não precisa de mais gente normal. O mundo precisa de titãs, de mentes indomáveis, de espíritos selvagens, de homens e mulheres que se recusem a morrer ordinários. E eu acredito que você é um deles. Por isso esqueça o passado, ignore o fracasso. Cale as vozes que tentam te manter no mesmo lugar. Levante, decida e vá. Porque entre você e a vida que sonha, só resta um obstáculo, a versão fraca de você que precisa morrer hoje. A versão fraca de você, aquela que procrastina, que busca desculpas, que recua diante da dificuldade, que se acomoda na mediocridade, ela precisa morrer. Hoje, não amanhã, não na próxima segunda, não depois de mais um vídeo motivacional. Agora, porque cada vez que você adia sua transformação, ela se fortalece. Cada justificativa, cada desculpa, cada só mais um dia alimenta a covardia e enfraquece o seu império. E chega uma hora que o preço da hesitação se torna insuportável. Você começa a sentir aquele peso silencioso no peito, aquela frustração ao olhar no espelho, aquela sensação de estar vivo, mas não vivendo. E eu vou te dizer, nada dói mais do que o arrependimento. A dor do fracasso passa, a dor do esforço passa, mas a dor de olhar para trás e saber que você poderia e não fez, essa nunca vai embora. Então você precisa decidir se vai carregar esse fardo pelo resto da vida, ou se vai usar a dor como o gatilho definitivo da sua revolução pessoal. Todo grande império nasceu da dor. Todo grande império nasceu da frustração de um ser humano que decidiu que não aceitaria mais viver pequeno. A dor pode te destruir, ou pode te moldar, e você precisa escolher. Quando a dor chega, os fracos reclamam. Os fortes constroem. Lincoln perdeu mãe, namorada, irmãos, dinheiro, eleições, e ainda assim se tornou o maior presidente da história americana. Disney foi demitido por falta de criatividade. Ford foi chamado de lunático. E Edison, depois de 10.000 tentativas fracassadas, criou a lâmpada. Não porque eram especiais, mas porque eram obstinados. Eles entenderam uma verdade que o mundo moderno tenta esconder. A dor é o preço da grandeza. Se quer vencer sem sofrer, escolha ser medíocre. A mediocridade é confortável. Ela oferece distrações, desculpas, aprovação da maioria, mas o preço é viver uma vida pela metade. Sem propósito, sem impacto, sem lenda. E você não nasceu para isso. Você nasceu para deixar um rastro de excelência, para entrar em salas onde antes nem era convidado, para construir impérios onde antes só havia ruínas, para inspirar até quem tentou te destruir. Mas isso exige sangue, suor e disciplina. A disciplina é o traço mais negligenciado do sucesso. Todos querem resultado. Poucos estão dispostos a pagar o preço do foco, da constância, da renúncia. Disciplina não é fazer o que gosta quando está motivado. É fazer o que precisa ser feito quando ninguém está olhando. É levantar cedo, mesmo cansado. É treinar, mesmo sem vontade. É estudar, mesmo exausto. É investir, mesmo com medo. É dizer não para o que não te aproxima da vida que você quer.
A disciplina não te pede permissão, ela exige obediência. E aqui está o detalhe que poucos entendem. A liberdade que você tanto busca só existe para os disciplinados, porque quem não é disciplinado se torna escravo da própria mente. Escravo dos impulsos, escravo da preguiça, escravo das distrações, escravo da opinião alheia. Mas quem se domina, domina tudo. O verdadeiro poder não é controlar os outros, é controlar a si mesmo, sua fome, seus medos, suas emoções, sua mente. Porque no final, quem vence não é o mais talentoso, nem o mais inteligente, nem o mais sortudo. Quem vence é o mais determinado, o que aguenta mais tempo, o que suporta mais dor, o que trabalha quando todos param. E se você quiser, esse pode ser você, mas você precisa decidir. De verdade, sem volta, sem plano B. Queimar os navios, queimar as desculpas, queimar a zona de conforto e declarar para si mesmo diante do espelho: a partir de hoje eu me torno imparável. Quando fizer isso, não espere reconhecimento. Não espere aplauso, não espere compreensão. Os grandes não buscam aprovação, eles buscam resultados. Eles entendem que a jornada da construção é solitária, mas o prêmio é eterno. Porque quando você conquistar o que hoje parece impossível, quando olhar para trás e ver o que suportou, o que construiu, o que inspirou, vai perceber que valeu cada lágrima, cada sacrifício, cada noite solitária, cada passo dado no escuro. Porque você finalmente se tornará aquilo que nasceu para ser uma lenda viva. E lendas não pedem permissão, lendas não aceitam migalhas, lendas não vivem de desculpas, elas fazem, elas conquistam, elas inspiram. E você pode ser a próxima. A escolha sempre foi sua.